Olá, boa noite. Boa noite a todos, todas, todes. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá. A gente está só dando alguns segundinhos aqui que o pessoal está entrando. Bom, acho que admitindo todo mundo aqui que estava aguardando. Bom, então, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais um seminário aberto, né, do seminário do Instituto Langage, que acontece em parceria com a Lacoste de Bebê Brasil. Hoje a gente tem uma fala instigante. O tema é: os bebês são interlocutores desde o nascimento. Vamos escutá-los. E quem vai falar para a gente é o Tarcísio Correia de Brito, que é psicanalista, membro da formação permanente de psicanálise do Instituto Langage, e a Andrea Lauermann, que é coordenadora da Clínica do Bebê do Instituto Langage, e psicanalista, também membro da formação. Então, desde já agradecemos a presença de todos, a presença de vocês, de nos falar desse tema que acho que para nós aqui que estamos sempre interessados no bebê e o seu entorno e as questões aí em torno da linguagem, tenho certeza que vai dar o que falar. Então, a palavra de vocês, fiquem à vontade. Bom, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, em parceria com a Lacoste de Bebês e com tantos colegas, né, colegas aqui do Instituto Langage, colegas da Lacoste de Bebês, pessoas que já trabalharam comigo em outros lugares, eu também estou vendo aqui hoje, e sei que estamos todos aqui, né, em torno do bebê. Então, boa noite a todos aqueles presentes e também os que não estão presentes, mas que com certeza depois vão poder assistir pelo canal do YouTube, né? Que esse vídeo fica sempre disponibilizado lá no canal do Instituto Langage. Bom, hoje a nossa proposta, né, minha e do Tarcísio, surgiu a partir de uma discussão que nós temos semanalmente com a Érica no grupo de GT de bebês. E é uma coisa que nós temos discutido bastante, falado bastante, nos debruçado, não somente no grupo de bebês, mas no Instituto Langage, que é a questão da visão transdisciplinar, né? Como que a psicanálise hoje trabalha com as outras áreas. E nada, não tem melhor, né, pessoa para nos ensinar a respeito disso do que o bebê. Né? E todos os saberes que a Érica já nos mostrou e que o bebê também nos mostra. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, que é só mesmo para nos orientar nessa discussão. Então, a nossa ideia hoje é falar um pouquinho como que o bebê promove este diálogo entre as múltiplas disciplinas que nos auxiliam à construção deste saber. Eu não sou, assim, a melhor pessoa, nós aqui no Instituto Langage temos pessoas muito competentes como a Ludmila para fazer lindos slides, mas a minha ideia desse colorido, né, foi que essa junção, né, essa possibilidade de misturar cores, de poder misturar saberes e a gente estar falando uma mesma língua, né, como a gente pretende que aconteça dentro do trabalho transdisciplinar. Então, tudo começou a partir de uma entrevista
que a Érica Parlato fez para esta revista. Aqui tem o QR Code e a entrevista também está disponível no site do Instituto Langage, onde, né, dentre outras expressões e frases que ela utilizou, a jornalista pegou exatamente esta frase, né? Então, os bebês são interlocutores desde o nascimento. Vamos escutá-los. E hoje nós já sabemos que isso sim acontece, mesmo de antes do nascimento, né? No período ainda do bebê dentro da barriga da mãe. Então, dentre alguns conceitos, né, que a Érica trouxe nesta entrevista, e que são conceitos que nós temos trabalhado aqui dentro do Langage, é o conceito do mais para menos. Então, esse bebê, ele possui um saber interpretativo e ele é capaz de fazer escolhas de acordo com o meio ambiente que o rodeia, para que ele faça essas, como se fosse, ou é mesmo, né, uma especialização de habilidades que vai torná-lo pertencente a este entorno e participante deste entorno e interpretando este entorno que o cerca. Então, já temos aí diversas pesquisas, né, as mais recentes com 15 dias, e que, como a Érica mesmo colocou, vai para o próximo livro. Esses saberes do bebê, nós entendemos que eles têm que ser divulgados, né, para todos os profissionais da primeira infância, afinal é um bebê que nos surpreende, né, e esses saberes muitas vezes surpreendem os profissionais. Isso também é uma discussão que nós temos, no nosso grupo, e que nós queremos trazer para todos vocês, né, então, muitas vezes aquilo que o bebê nos mostra, nós ainda não conseguimos provar, por comprovação científica, e muitas vezes é por um déficit de metodologias e instrumentos de pesquisa que sejam capazes de mostrar tudo aquilo que o bebê sabe. E principalmente quando a gente trata ainda dos primeiros dias de nascimento, né? As pesquisas, elas avançam, mas também a gente tem que respeitar o bebê, né? Dentro das possibilidades que ele tem logo ao nascer. Mas, com certeza, o que sabemos ainda é menos do que o bebê sabe. Nós é que ainda não conseguimos comprovar cientificamente tudo aquilo que ele é capaz. Diante disso, né, diante de todas essas pesquisas e a descoberta desses saberes do bebê, nós já sabemos, né, que o papel da mãe ou do principal interlocutor desta criança, sem dúvida, é um papel muito importante, mas não é o único papel, né? E aquela pressão que muitas vezes foi colocada em cima da mãe, nós entendemos que hoje não é necessário, né? O bebê, ele é capaz de interpretar o meio ambiente e se adaptar. Então, essa visão unilateral de que o bebê necessita da mãe para absorver os conhecimentos, a gente já pensa de outra forma, né? O bebê, ele tem seus conhecimentos e ele interpreta o meio ambiente a ponto de que a mãe, ela é também uma interlocutora, mas não somente uma interlocutora desse bebê, porque esse bebê é único. Cada um vai ter uma forma diferente de interpretar o seu meio ambiente. Então, não necessariamente o que acontece com um bebê que tem uma mãe, por exemplo, num processo de depressão, vai se mostrar de uma forma e outro bebê vai se mostrar de outra forma. Ele pode até ficar mais calado em respeito a essa mãe, e o outro pode se mostrar mais agitado para talvez agitar mais a mãe. Então, a mãe, ela tem um papel muito importante, mas ela não é a única nessa relação. Então, hoje, né,
o que a gente tem discutido bastante aqui no Instituto Langage é que a ciência, ela precisa se adaptar aos saberes do bebê através dessa transdisciplinaridade. E para que a gente possa construir este saber, nós precisamos ter esse diálogo com múltiplas disciplinas que giram em torno do bebê. Talvez até disciplinas que nós ainda nem estamos discutindo, mas que com certeza têm muito a contribuir. E esse trabalho, ele só é possível se a gente, primeiro, estiver atualizado, né? Então, aqui eu até citei Jean Piaget, que para nossa surpresa, ele foi um dos primeiros a dizer sobre o trabalho transdisciplinar em 1970. Então, quanto tempo que a gente está ainda aí esperando para poder fazer um trabalho transdisciplinar, ao invés de trazer apenas fragmentos, né? Então, quando a gente tenta, de alguma forma, o que eu acho realmente muito difícil, né, de nomear, de classificar e de trazer esses três conceitos, do multidisciplinar, do interdisciplinar e do transdisciplinar, por que que eu acho tão difícil? Porque hoje nós vemos diversos lugares, diversas equipes trabalhando de formas que não param para discutir exatamente esses três conceitos. Então, muitas equipes se denominam transdisciplinares, mas fazem trabalhos interdisciplinares. O que não significa que é ruim. Não é que seja bom ou que seja ruim. Claro que o melhor, o mais esperado, o mais desejado, né? Para o sujeito, inclusive, é o transdisciplinar, onde ele também pode participar como sujeito em ação. Mas é complicado a gente denominar o trabalho de uma forma que não é aquilo que realmente acontece. O que mostra isso? Mostra que essa ciência não está sendo discutida na sua íntegra. Então, hoje, pegando uma definição bem simples, né? E que a gente gostaria aqui de trazer para todos, para a gente pensar sobre isso e depois poder escutar também a opinião de vocês, é que o trabalho multiprofissional, nós temos aí um profissional que é independente em relação ao trabalho do outro profissional, embora atendam o mesmo sujeito, embora possam até atender no mesmo local, mas é como se esse sujeito estivesse dividido em camadas. Então, aí são fragmentos de pessoa que são trabalhadas em diferentes áreas. O interprofissional, nós temos já um diálogo, né? Então, os profissionais se reúnem, os profissionais, é muito comum a gente escutar clínicas que têm discussões interdisciplinares. Já trazemos aí um sujeito que está em colaboração com os diferentes profissionais, né? Os profissionais estão colaborando para o bem-estar e a qualidade de vida desse sujeito, mas existe um diálogo, não existe ainda esta fusão, esse laço entre o conhecimento. Eu acho essa palavra muito interessante, né? Da gente usar na questão do transdisciplinar, porque é realmente um laço, né? Quando você consegue fazer essa amarração com os outros conhecimentos, é um laço que não se desfaz, né? A partir do momento que você começa a trabalhar de forma transdisciplinar, é muito difícil você voltar atrás. E é muito fácil de reconhecer aquele que não faz o trabalho transdisciplinar. Então, quando você trabalha transdisciplinarmente, você envolve não somente a sua área de conhecimento, mas você envolve o ambiente, você envolve a cultura, você envolve o sujeito. E aí, esse laço, né, ele é dado com a outra disciplina, mas ele é dado também com o sujeito que está em questão. Então, agora eu vou convidar o meu colega Tarcísio para terminar aqui a nossa intervenção e queremos ouvi-los também ao final.
Tarcísio? Boa noite a todas as pessoas presentes, agradecendo mais uma vez o convite do Instituto Langage. E hoje, como a Andrea falou, a gente, na verdade, está trazendo alguns elementos para uma reflexão um pouco mais ampla, que a gente vem pensando sobre a possibilidade de uma interação entre a teoria, a pesquisa e a clínica do bebê, algo que me parece absolutamente fundamental. Retomando um pouco para introduzir esse segundo foco da reflexão, o que a Andrea trouxe com relação à transdisciplinariedade, a Érica e a Catherine Saint-Georges, em 2018, elas publicaram um estudo chamado Da Clínica do Bebê, a avaliação do tratamento, microanálise de corte entre psicanálise e transdisciplinariedade. É um artigo interessante que trata sobre ou ele problematiza a possibilidade de trabalhar com os bebês enquanto inscrição no campo da transdisciplinariedade, segundo uma ética da psicanálise. E é interessante que as autoras chamam a atenção que a gente não possa se seduzir com a transdisciplinariedade enquanto um patchwork. Então, elas dizem isso não é um patchwork de métodos e técnicas de outras disciplinas. Entendendo que o trabalho do analista deve ser orientado por uma leitura dos eventos que demandam conhecimentos de outros domínios, que pressupõem saberes distintos e variados. Elas citam a medicina, a neurociências, a linguística, a filosofia, a semiótica e a psicanálise, e elas concluem. Todos esses saberes articulados favorecem a construção de uma clínica onde o interno e o externo não se opõem, mas formam, ao contrário, um todo, que a Andrea chamou a atenção, o bebê, apreendido em suas formas multimodais de comunicação que devem ser ouvidas. O professor Bernagous, escrevendo o prefácio da edição francesa do livro Saberes do Bebê, foi publicado pela ERES, Le Bébé et ses Savoirs, ele vai retomar, de certa forma, essa ideia, dizendo que, pessoalmente, eu, dessa maneira, considero que os bebês nos convidam a repensar de maneira dinâmica e interacionista um certo número de nossos conceitos que devem ser aprofundados com o tempo, de maneira a compreendê-los, entendendo que o bebê, a cada geração, em interação com o adulto, o cuidador, ele toma, ele próprio, a iniciativa de refundar e de construir determinados mecanismos que subentendem grandes funções fundamentais, fundadoras e humanizantes, que são o pensamento, a linguagem e a estruturação dessas relações. Então, a partir dessa perspectiva, a gente vem refletindo sobre a necessidade de se problematizar em que medida a clínica do bebê ainda é atravessada por uma psicologia do desenvolvimento que não dialoga com esse sujeito pleno de sentido e de vontade. E, nessa perspectiva, eu pensei em trazer algumas referências bibliográficas de alguns pensadores para que a gente perceba que, no plano teórico, essa discussão ela não é uma discussão do século XXI, ela é uma discussão já bastante desenvolvida em determinados círculos. E aí eu trago uma primeira referência, a antropóloga Bateson, que ela foi muito referenciada em artigos publicados na década de 70, sobre, basicamente, a relação, né, as trocas mãe-bebê, a epigênese da interação conversacional, através de pesquisas que foram desenvolvidas por uma outra pesquisadora, que era a Bulova. Então, uma ideia que se tem desde a década de 70, que é a ideia de protoconversação,
ela deve a essa interação específica dos trabalhos desenvolvidos pela Bateson e das pesquisas experimentais desenvolvidas por Bulova. Pode passar, Andréia. O professor Gerard Brunner, ele é importante nesse cenário, porque o professor Brunner, da Universidade de Harvard, ele marca uma tentativa, e a gente fala em comportamento dos bebês, mas para além de uma ciência do comportamento. E o professor Gerard Brunner, ele transita do behaviorismo ao cognitivismo, e ele é responsável pelo estabelecimento, na década de 60, de um grande centro de pesquisa, envolvendo as primeiras pesquisas que vão ser desenvolvidas com relação a bebês, e compilando determinadas ideias que até então já existiam, com relação à noção de intersubjetividade. Pode passar, André. Eu volto posteriormente ao professor Brunner. O professor Brazelton, médico, psiquiatra, nós temos aqui no Langage, né, um especialista no Brazelton, que é a colega Kat, que já teve a oportunidade de apresentar um trabalho sobre Brazelton. Ele é referenciado, um médico pediatra referenciado, e existe um texto do professor Colm Trevarthen, que é o autor que eu vou citar logo em seguida, que se chama Elogio ao Médico que Acolhe o Recém-Nascido. Foi um texto publicado no Journal of Child and Adolescent Psychiatry Nursing, de 2013. Nesse texto, o professor Trevarthen ele aborda ele menciona as pesquisas que foram desenvolvidas pelo professor Brazelton no grupo de Brunner, na Universidade de Harvard, na década de 60, grupo esse do qual integrou o professor Colm Trevarthen. E ele vai dizer nesse texto que o Brazelton estava muito preocupado, não de que maneira o par da díade, a mãe, no caso, ela respondia às necessidades do bebê, mas de que maneira era necessário que tanto a mãe quanto o médico pudessem perceber que esse bebê demandava, e que a ação efetiva realizada era uma relação que provinha muito do bebê, o que era até então desconsiderado. Então, essa pesquisa ela foi bastante revolucionária à época e conduziu... Pode passar, Andréia. Um autor com quem eu venho trabalhando já há algum tempo, que é o Colm Trevarthen, a desenvolver pesquisas, tanto nesse centro da Universidade de Harvard, com Brunner, Brazelton, Martin Richards, entre outros autores, que conduz as primeiras pesquisas do Trevarthen, que é um biólogo que vem da etologia e que começa a trabalhar com a psicologia do desenvolvimento, a partir da sua atuação nesse centro, e conduz Trevarthen a partir de pesquisas que são desenvolvidas em Marseille, pesquisas que são desenvolvidas em Harvard, e depois, quando ele passa a integrar a equipe de professores da Universidade de Edimburgo, na Escócia, a desenvolver pesquisas sobre a noção de intersubjetividade primária e secundária, intencionalidade do bebê e todos os demais trabalhos que se inspiram nesse primeiro grande movimento que ele faz e que chega até os dias atuais. O professor Trevarthen ele ainda escreve, ainda produz de maneira muito promissora, sempre com temas hoje em torno da educação, da música, do autismo, etc. Nesse ano de 71, o professor Colm Trevarthen, para que fosse possível desenvolver as pesquisas sobre intersubjetividade primária e secundária, ele trabalha com duas autoras, a Lynne Murray, que ainda publica, e a Penelope Hubley, que faleceu em 1997. Essas duas autoras eram doutorandas da Universidade de Edimburgo e contribuíram sobremaneira com a pesquisa de Trevarthen.
com relação à passagem, inclusive, da ideia de uma intersubjetividade primária, essa relação da díade mãe-bebê com um certo caráter inato de determinados movimentos de senso-percepção, de propriocepção, etc., para, a partir do estabelecimento de relações de objeto, ele cunhar a expressão intersubjetividade secundária, que ele atribui, inclusive, a Penelope Hubley. E é interessante pensar nesse contexto da década de 70, porque a gente vai ver um primeiro grande movimento de se tentar apreender esses conhecimentos referentes ao bebê para além de uma teoria piagetiana do desenvolvimento. Então, a gente tem 3 grandes publicações coordenadas em 75, 77 e 79, que são grandes referências com relação aos trabalhos que estavam sendo desenvolvidos na década de 60 e 70, que é o Child Alive, da coordenação do professor Levin, Studies in Mother-Infant Interaction, coordenados pela Bulova, e o Before Speech, com uma coordenação do professor Schaefer. Todos esses textos, todos esses livros com textos do professor Trevarthen. E um diálogo muito grande das pesquisas que estavam sendo desenvolvidas. Pesquisas essas transdisciplinares. Então, da área da linguagem, da área da medicina, da área da psicologia do desenvolvimento, da etologia, etc. Então, a gente já encontra nessas 3 grandes referências essa tentativa, já na década de 70, de desenvolver pesquisas transdisciplinares para entender esse bebê, para entender a possibilidade de compreensão desse desenvolvimento desse sujeito que possui, sim, muito mais do que competências, habilidades. E, curiosamente, o Trevarthen ele vai escrever um capítulo que é absolutamente desconhecido no Brasil, numa grande publicação, a Fundação Científica da Pediatria, do Davis e Dobbin, em 1981, um artigo de mais de 100 páginas, onde ele vai, de certa forma, compilar, e o título do capítulo é A Psicologia da Criança, ou a Psicologia Infantil, com os trabalhos que ele estava desenvolvendo na década de 70 com Lynne Murray, a Penelope Hubley. Então, eles escrevem os 3, que é o grande resultado dessas pesquisas que vão sendo desenvolvidas na década de 70. E o Colm Trevarthen, ele é um grande autor, eu posso dizer, sem medo de arriscar, transdisciplinar, na melhor acepção do termo. Trabalhar com os textos de Colm Trevarthen, e eu estou me dedicando atualmente à pesquisa dos textos produzidos na década de 70. A pesquisa se iniciou com 11 textos, hoje eu tenho 20 textos que foram encontrados, mais 5 textos aos quais eu não tive acesso, então 25 grandes textos que foram publicados nessa década que representam, de fato, a teoria da intersubjetividade primária e secundária, sendo que em muitas publicações no Brasil há apenas 2 ou 3 referências, sendo da década de 70 2 e as demais referências todas posteriores, que não representam efetivamente a pesquisa por ele produzida. Pode passar, André. Eu achei interessante esse trabalho que o professor Corr apresentou em 2019, que ele faz uma homenagem ao Trevarthen, e aqui a gente consegue perceber vários temas que conduziram Trevarthen na uma multiplicidade de produções, se engajando com vários autores de várias áreas do conhecimento para produzir cada vez mais um movimento no sentido de oportunizar o nosso conhecimento cada vez mais renovado com relação a essa teoria envolvendo uma outra forma de se pensar a psicologia do desenvolvimento infantil. Pode passar, André? Os trabalhos de Trevarthen eles vão ser impactados no início dos anos 2000 com os trabalhos de Hermès Nagy, e ele reiteradamente, ele já escreveu alguns textos com Hermès Nagy, principalmente com relação à referência que a gente tem do Homo imitans e Homo provocans, onde ela trabalha com a ideia e ele agrega essa ideia, ele fala do ritmo e dessa
provocação, da imitação do bebê, isso já aparece nos textos da década de 70, mas essa ideia do bebê provocador é devida muito aos trabalhos de Hermès Nagy e Molnar, e a Nagy ela vai revisitar esse tema em 2010, 2014, 2017, 2018 e 2019, sempre coordenada com todas as pesquisas que vinham sendo desenvolvidas, inclusive em neurociências, referentes à teoria dos neurônios espelho, demonstrando que, em que pese, né, uma determinada afirmação que poderia rechaçar essa noção inicial de intencionalidade do bebê, ou mesmo problematizar essa noção de intersubjetividade, ela vem dialogando com essas pesquisas e demonstrando que ainda, mesmo com a evolução, não seria possível rechaçar essas ideias iniciais, que foram ideias tão inspiradoras e que ainda hoje prevalecem. Andréia? E aí, eu trago para que a gente possa refletir, como eu disse no início, né, a interação entre a transdisciplinariedade, os vários autores, e esses autores anteriores foram trazidos para a gente perceber que essa ideia do bebê que provoca, do bebê sujeito, ela é uma pesquisa no plano teórico que já vem sendo desenvolvida há décadas. E a gente pode se perguntar, por que até hoje, em psicodiagnóstico infantil, psicologia do desenvolvimento, psicologia da criança, a nossa referência é uma referência ainda que se limita à teoria piagetiana do desenvolvimento? Se a gente pensar no grupo do Trevarten, existem vários autores que posteriormente, que antes foram, de certa forma, orientandos dele, depois da década de 70, e que desenvolvem pesquisas muito inovadoras referente à psicobiologia da emoção, psicobiologia da motivação, sobre o autismo, sobre a música, e que continuam escrevendo com Trevarten. É um grupo que eu chamaria de grupo escocês das universidades de Edimburgo, Dundee, St. Andrews e Strathclyde. Então, existe um núcleo escocês de desenvolvimento e, posteriormente, Maya Gratier e Érica Parlato, na França, que parece ainda desconhecido efetivamente. E é um grupo que vem trabalhando na dimensão transdisciplinar, e aí fica o convite ao acesso a essas pesquisas, ao acesso às referências bibliográficas, ao acesso a essa construção teórica e às pesquisas que estão sendo desenvolvidas por intermédio de intervenções em laboratórios com pesquisas com os bebês, que, de certa forma, chega até a clínica. E, de certa forma, não de maneira provocativa, mas de maneira efetiva. Porque a atuação clínica, ela exige, ela demanda que a transdisciplinariedade ela não seja apenas uma expressão, mas sim uma prática efetiva para que a gente possa, a partir desses conhecimentos, como foi mencionado no texto da Catherine Saint-Georges e da Parlato Oliveira, como uma necessidade de se compreender essas produções multimodais. E aí, um livro recente, de 2022, ainda acredito que não traduzido para o português, da Marie Couvert, O Bebê Analisante, uma clínica do traço. Ela traz um determinado pensamento que se coaduna muito com o que vem sendo produzido ao longo dessas décadas, e um diálogo muito próximo com a própria produção da Érica Parlato. E a gente utilizou a entrevista como grande disparador para essa pesquisa. Então, peço licença para vocês para ler esses dois trechos, que são duas traduções livres que eu fiz, e encerro aqui a minha participação. Esse encontro com a atuação do lado do bebê vem influenciar nossas teorias psicanalíticas, que permaneceram por muito tempo presas ao campo da semântica, abrindo-nos para uma leitura mais sintática.
Isso também está de acordo com os avanços e o trabalho de Cohen Trevarten, que sustenta que a experimentação do fazer e da ação em bebês é o motor dos processos de pensamento. Os movimentos dos bebês estudados por Trevarten mostram, de fato, que eles possuem uma sintaxe que produz movimentos de intersubjetividade. Hoje não observamos mais bebês que imitam uma característica do outro, mas é o bebê que manda e é imitado pelo outro. Esse paradigma do traço iniciado pelo bebê subitamente abalou e até inverteu o campo de pesquisa. Pode passar, Andréa? E aí ela vai propor, né, que o encontro analítico, e aí a gente fala da clínica para encerrar, ele acontece a partir do bebê e de suas criações, e não o inverso. Há iniciativas do lado do bebê que estabelecem o genitor em seu papel de pai ou mãe. E há bebês menos dotados que outros e que têm menos poder de modificar algo no outro, mas há uma modificação. E aí ela conclui: se a fala do genitor dá acesso ao que poderia constituir o romance familiar, nada nos diz sobre o tratamento que a criança pode fazer dele, seus modos de apego, defesa e até gozo. É por isso que não podemos ignorar este encontro com um bebê que já está trabalhando. E aí a gente fecha a interação entre teoria, pesquisa e clínica. Muito obrigado. Bom, muito obrigada. Você encerrou aqui, André? Você vai fechar alguma coisa? Ah, fiquei olhando para você. Bom, muito obrigada, Andréia, muito obrigada, Tarcísio. A ideia aqui nesse seminário é que a gente tenha, né, essa fala disparadora e que a gente tenha, então, agora um tempinho aí para a gente discutir um pouco, fazer perguntas, comentários, enfim. Sempre um prazer ouvi-los, muito obrigada, né? Acho que sempre acho que foi bacana pensar assim, né? Os saberes do bebê, acho que a gente fala muito isso na clínica, a partir, né, da transdisciplinaridade. Acho que todos esses autores que foram citados, todos os conceitos, né, que foram introduzidos aí por Trevarten, Braselton, enfim, acho que são, fiquei anotando aqui um por um para não perder nada. Enfim, muito, muito obrigada. E fiquem à vontade, a gente pode ler os comentários, questões aqui pelo chat, ou fiquem à vontade para levantar as mãos. Queria saber se a Érica gostaria de fazer algum comentário, enfim. Sim, obrigada, Carol. Então, foi muito prazeroso, né, escutar, né, a hora que você estava comentando no início, Carol, que a gente podia falar, a gente também pode escutar, né? Então, o título já é aí uma homenagem implícita, né, a Marie-Claire Busnel. Essa é a primeira vez que a gente se encontra aqui no seminário, em parceria lá com os bebês, com o Instituto Langage, né, depois da partida da Marie-Claire Busnel, e acho que esse foi realmente o tema de vida dela, foi pensar, né, como nós podemos fazer esse esforço de escutar os bebês que falam tanto, né, mas que não são escutados. Então, para mim foi muito importante, né, esse tema desse seminário. Agradeço aí a preparação toda da Andréa Lauermann, do Tarcísio Corrêa de Brito, né, acho que todos que estão aqui aproveitaram. A Carol falou que ela ficou anotando, eu acho que é nesse sentido mesmo, né, porque eles conseguiram fazer um compilado que não é muito óbvio, né? Geralmente, quando se fala em desenvolvimento, nas teorias, né, do desenvolvimento infantil, estes autores, talvez por uma questão de língua, né, posso até depois querer ouvir aí se o Tarcísio tem alguma hipótese sobre isso, né, porque vocês veem aí quantos autores apareceram que geralmente não são citados, não são lidos, né, alguns ainda vivos, né, que bom, muitos ainda vivos, as pessoas, né, os pesquisadores formados pelo Trevarten, que isso, por sua vez, né, foi formado pelo Piaget. Essa
transdisciplinariedade que vocês destacaram tanto, que para nós é tão cara aqui no Instituto Langage, que realmente faz parte da vida, né, do Trevartem. A gente vê que ele vem lá da etologia, né, passa pela música, quer dizer, é realmente um conjunto, né, de disciplinas em torno do bebê, né? Como a Marie-Claire Busnelli também, né? Que partiu inicialmente da etologia, né? Então era algo que naquele momento era comum, né? De passar a partir da etologia a vir estudar o bebê, né? Então acho que para mim foi muito prazeroso escutá-los, né? Fazer esse convite para que cada um de nós possamos escutar os bebês, como a Marie-Claire nos disse, durante toda a vida. Então só quero agradecer esse seminário de hoje, e agora esperar, né, as outras pessoas que vão falar, comentar. Obrigada, Érica. Temos alguns comentários aqui. Vamos ler. Bom, boa noite a todos, ótimo tema. Parabéns pela proposta aberta do evento. Abraços de Araguaína, Tocantins. Uau! Também quero agradecer a oportunidade, Ana Paula de Palmas, Tocantins. Fantástico, André e Tarcísio, parabéns, a Gláucia Galvão. Ótimo, obrigada pela exposição, Tarcísio. A Sueli Aparecida mandou aqui um comentário. Vocês podem levantar as mãos se quiserem fazer questões. Eu vi que a Kátia estava ali olhando, observando, como a gente ficou aqui escutando bastante sobre o Basel, enfim, não sei se você quer também comentar alguma coisa, Kátia, fica à vontade. Obrigada, Carol. Parabéns, Tarcísio e André, uma bela e muito cuidadosa apresentação. Só quem sabe o trabalho que dá para fazer uma apresentação dessa é que sabe mesmo, porque é muito trabalho de pesquisa, e o Tarcísio tem feito um trabalho primoroso no levantamento das produções do Trevartem. Como ele falou, assim, eu não sou especialista em Brazelton, eu sou uma apaixonada pelo Brazelton. Eu diria isso, porque eu sou pediatra, psicanalista, mas ele já nos apresenta um bebê na década de 70, um bebê singular, um bebê competente, um bebê com apetite. Quem falou isso? Do apetite, da sociabilidade, foi o Trevartem, mas eles eram parceiros lá em Harvard. E aí eles cresceram, né? Cresceram no sentido teórico, clínico no campo do Brasil, que teve mais de 40 anos de consultório. Quando ele publicou o primeiro livro dele, ele já apresentava, estava tudo lá. Quem tiver o privilégio de achar ainda o livro, que foi publicado na década de 70, o primeiro livro dele já foi baseado em experiência de consultório e de pesquisador. Ele era um cientista também. E desenvolveu escalas de avaliação do recém-nascido, escala de observação do bebê internado numa UTI neonatal, mas não como objeto de pesquisa dele, mas ele botava o bebê para se apresentar para os pais, que é esse o trabalho que a gente mais quer saber, né? Esse bebê que se apresenta para a gente, que é o bebê interlocutor, que a Érica Parlato tem trabalhado assim de maneira maravilhosa para apresentar para os 10 cantos do mundo, não é, Érica? Esse bebê competente, o bebê interpretans, o bebê habilidoso, e um bebê que é um sujeito, não é? Então, parabéns. Isso só me faz ficar mais apaixonada ainda pelo trabalho clínico e querer saber mais, né, desse bebê do século XXI. Obrigada, Kátia. Estou vendo aqui que a gente também temos a presença da Pérsia. Pérsia,
Boa noite, seja bem-vinda. Fique à vontade para fazer também algum comentário, alguma colocação. Nossa, abrindo aqui o chat. Ah, você não me desativou, né? Ah, não, Estamos te ouvindo. estamos ouvindo. Desculpa. Ah, você está te ouvindo. Você tá te ouvindo. Estamos. Boa Não, noite. e achei muito gostoso rever todo mundo, né? Que faz algum tempo que a gente não se revê. E eu também considero o Brazelton, talvez, junto com o Troy Barton, um dos primeiros realmente a falar sobre a transdisciplinaridade, a mostrar que o bebê não só come, dorme, faz xixi, cocô e chora, mas que ele é um indivíduo. E é isso que é o mais importante, porque à medida que ele mostrou para o mundo que realmente o bebê é um ser humano e é através dele, o Tarcísio está fazendo sim com a cabeça o tempo todo, quer dizer, eu estou vendo que ele está concordando comigo, realmente é isso que é o mais importante, que eu acho ainda tem muitas pessoas que não entenderam muito bem esse caminho. E é tão importante mostrar para todo mundo quantas forças e quantas fragilidades tem esse bebê. E assim, através de suas forças é que a gente trata as fragilidades. É um negócio maravilhoso. Eu acho que o Brazelton, para mim, realmente é meu guru. Eu fiquei com ele, fiquei morando com ele, inclusive, e eu acho ele o máximo. Realmente, eu ponho ele lá em cima nas minhas em relação a todo mundo. E muito obrigada pela exposição hoje, que eu estou muito contente que vocês mencionaram todos esses autores maravilhosos e deram ênfase no Brazelton também, que eu acho muito importante. Obrigada pela oportunidade de falar. Nós que agradecemos, Pérsia. Bom, A Ludmila está com a mão levantada. Desculpa. Não estou vendo aqui. Pode falar. Obrigada. Imagina. Primeiro, eu queria agradecer, né, o espaço aqui do Seminário Aberto, por ser aberto e tratar de um assunto que precisa ser aberto, né? Tem que atingir aí outros espaços que não só aqui, os espaços do Instituto, do grupo de trabalho da Clínica do Bebê. Então, esse seminário com esse tema e o fato de ser aberto certamente coloca esse bebê no lugar que ele precisa estar em muitos espaços, né? Então, eu queria agradecer em nome da Érica, em nome do Instituto Langage, por esse momento aqui. E eu queria perguntar para a André e para o Tarcísio se eles têm alguma hipótese dessa dificuldade desses autores, em especial, da leitura desses autores, fazer essa travessia aí do oceano para cá, né? Vocês têm alguma hipótese para isso? Estou pensando numa cartilha muito novinha que saiu do Ministério da Saúde, falando sobre desenvolvimento infantil. E, assim, eu tive cuidado de olhar o que estava como referência. E, infelizmente, não tem nada do que a gente escutou aqui por lá. E eu queria saber de vocês que mergulharam aí nessa pesquisa para apresentar hoje aqui, se vocês têm alguma hipótese para isso, de por que é que demora tanto a chegar, por que que essa travessia parece tão difícil de lá para cá. Olha, eu acho que uma das grandes dificuldades hoje, né, no mundo da ciência é fazer o trabalho transdisciplinar. Então, quando você cita o Ministério da Saúde, né, com certeza não é o Ministério da Saúde, mas são as pessoas que auxiliaram a fazer essa carteira, né, da mãe, do bebê, da vacinação, enfim, tem diferentes instrumentos aí que mostram o desenvolvimento da criança para os profissionais da saúde e para aqueles também que fazem uso dos serviços de saúde do Brasil. E eu acho que, para mim, a grande dificuldade realmente é fazer esse trabalho transdisciplinar, porque quando você
vai pensar a respeito de marcos de desenvolvimento numa perspectiva transdisciplinar, já fica difícil de pensar em marcos de desenvolvimento, né? Então, se você vai tratar de um sujeito como ele sendo o sujeito em ação dentro da pesquisa e participante, não tem, e o meio ambiente dele, enfim, e todas as variáveis e todas as singularidades que cada sujeito apresenta, já torna praticamente impossível a gente determinar marcos para cada um. E eu até entendo que seja necessário o estabelecimento de algum tipo de regra e protocolo para tocar serviço, né? Mas também a gente poderia investir nessa formação transdisciplinar para uma equipe de multiprofissionais, que poderia tornar isso possível, né? De ver o bebê, a criança, como um sujeito único que está fazendo o uso desse serviço, e não de forma generalista, como simplesmente um cidadão que está ali na frente, independente da história que ele traz. Ludmila, te respondendo muito rapidamente, só mesmo por hipótese, eu vou tomar a pesquisa do Trevartin, que é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo dentro de uma metodologia muito específica da história da psicologia. A gente tem, por exemplo, o Trevartin como um autor que dialoga com aquilo que estava sendo produzido na época que ele estava escrevendo, e ele sempre faz isso. Então, ele, por exemplo, desenvolve pesquisas em Harvard em 68 a 70, e ele traz para essas pesquisas uma publicação de um russo, que era o Nikolai Bernstein, que estava trabalhando na Rússia com uma revisão dos estudos de Pavlov, que eram ainda referência para ciência do comportamento. Então, ele já introduziu nas pesquisas que ele faz de etologia, que vão ser fundamentais para ele desenvolver toda a pesquisa que ele inicia com bebês na Universidade de Harvard e leva para Edimburgo, ele agrega essas pesquisas. Ele trabalha com filósofos que estão discutindo, e é interessante, o texto de 74 dele, ele pega uma discussão que estava acontecendo ao mesmo tempo entre Habermas e Chomsky, um texto da década de 70. Então, ele traz isso para a pesquisa dele. No Brasil, a gente vê um gap enorme em termos de manuais, em termos de pesquisas que chegam para a tradução em língua portuguesa, e demora às vezes 10 anos ou mais. E quando essas pesquisas chegam e são traduzidas para o português, a gente tem a dificuldade da tradução de determinadas expressões. Hoje cedo eu conversava com a Érica sobre um erro de tradução que existiu entre um texto do Trevartin e Weitken, de 2001. Esse texto foi traduzido para o francês. Esse texto foi redigido em inglês originalmente. No inglês, a expressão skills, habilidades. No francês, a palavra utilizada foi compétence, e quando foi traduzido para o português, eles traduziram como competência. Se você tem um cuidado no trabalho quase arqueológico com o Trevartin, você vai perceber que o Trevartin, nos textos dele, ele não fala de competência, porque competência levaria a um conceito piagetiano de competência. E ele não está trabalhando com essa competência adquirida enquanto aprendizagem, ele trabalha com uma ideia de habilidade, ele trabalha com uma ideia de inatismo, que é muito própria e próxima à proposta que a Érica trouxe no texto, desse mais para o menos. São habilidades que você vai perdendo de acordo com a sua interação com o meio, porque outras habilidades vão sendo conquistadas, mas existem habilidades. Então, existe uma dificuldade, e, por último, a nossa influência da psicologia norte-americana. A gente vê isso na ciência comportamental, a gente vê isso no TCC, e todas as linhas de formação e as expressões de pesquisa nas universidades, para além da psicanálise, elas ainda se reportam muito ao que é produzido nos Estados Unidos. Então, a gente perde essa riqueza de um núcleo, por exemplo, da Escócia, que está desenvolvendo trabalhos desde a década de 60 e 70, que a gente não consegue ter acesso a ele. Um grupo francês que vem desenvolvendo pesquisas longitudinais, e eu já conversava com a Érica sobre isso, que a gente dificilmente encontra no Brasil, e às vezes quando a gente vai problematizar alguma obra, eles dizem assim, mas os americanos conseguem fazer pesquisas longitudinais, porque eles têm investimento para isso. A gente consegue fazer pesquisas no Brasil, considerando livros que coordenam determinados textos, às vezes sem o cuidado com essas pesquisas, sendo que essas pesquisas estão sendo, inclusive, desenvolvidas por uma brasileira, a Érica, na França,
com o acesso a laboratórios, é uma metodologia que seria tremendamente importante a gente ter acesso a isso que está sendo produzido, e o Instituto vem fazendo isso com uma série de publicações, e aqui a gente tem, e aí eu até fico muito honrado, porque tem várias autoras aqui que vêm publicando já há décadas textos fantásticos e textos inspiradores e que me inspiraram para essa pesquisa, mas que são ainda conta-gotas diante de tanto trabalho que a gente tem a desenvolver. Então, Ludmila, pensaria nessas dimensões no primeiro momento. Muito obrigada, Tarcísio. Muito obrigada a todos. Bom, Pensando junto aqui, Carol, só que é interessante pensar que, apesar de não ser americano, né, de ser um grupo aí bem, né, se localizou aí geograficamente em torno do Trevartem, portanto, na Escócia, em língua inglesa, né, Tarcísio? Não justifica, não justifica. Né? Se a gente estivesse falando holandês, né, o acesso é mais difícil, japonês, o acesso não é tão simples, mas em língua inglesa deve ter outros motivos, a gente tem que investigar o que acontece aí, né? Porque não justifica apenas a língua, porque é uma língua acessível, né? Dentre outras aí, é uma língua acessível. E é interessante pensar isso, né, que a Ludmila traz, porque essa cartilha, ela acabou de ser lançada agora, né, novinha, ela está falando ali, fazendo leitura labial, e realmente eu não tinha tomado esse cuidado, Ludmila, olhei agora, né? Então, nas referências bibliográficas, realmente a gente não tem os autores que vocês trouxeram aqui hoje, né? E não é que seria necessário incluir autores que publicaram em 2022, não é isso, a gente está vendo aí publicações desde a década de 70, já são 50 anos, né? Então, em termos cronológicos, teria dado tempo de incluir, né, estes autores nessa cartilha recém-lançada, né? Carol, acho que tem Natália Novo lá com a mão levantada. Tem, desculpa, Natália, é porque a plaquinha de que está gravando está em cima da mãozinha, por isso que eu não estou vendo. Boa noite a todos. Estou aqui matando as saudades da Érica e da Kátia, que a última vez que eu as vi foi em 2019, no Congresso Internacional do Bebê. Eu venho trazer aqui uma questão que é bem recente para mim. Eu estou me candidatando a um programa de pós-graduação científica, um programa de mestrado, e fui levar como objeto, como tema de pesquisa, a primeiríssima infância. E aí eu me deparei com uma dificuldade, que é a exigência de uma publicação numa revista científica que tenha uma nota qualis lá não sei das quantas, e a pesquisa teria que ser com a metodologia quantitativa. Então, embora a gente... eu sou psiquiatra da infância e adolescência, né? Então, embora a gente venha com toda a motivação para iniciar uma pesquisa, considerando o bebê em toda a sua subjetividade, existe aí um muro enorme que a gente esbarra e talvez até não consiga transpor por conta das exigências de metodologia de pesquisa e das especificidades de publicações em revistas científicas na medicina. Então, eu gostaria de perguntar onde é que a gente encontra essa interdisciplinariedade aqui no Brasil para que eu possa aí me candidatar a um programa de mestrado. Legal, Natália. Não é muito fácil, né? Não é muito fácil, realmente. A Ludmila também está rindo ali, né? Acho que a gente tem discutido essas questões, né? Dessa dificuldade do que a academia tem demandado, né? Do ponto de vista exclusivamente quantitativo, nenhum problema em fazer quantitativo, eu mesma publico, né? Através de pesquisas quantitativas, mas por que exclusivamente quantitativo? O que você pode fazer a partir do momento que tem os dados quantitativos? Eles podem, né, retornar outras questões da atualização da teoria psicanalítica, outras questões relacionadas à clínica, né? Mas realmente a gente vê isso não é exclusividade do Brasil, né? Então a gente vê também em outros países essa mesma
característica nesse momento, as coisas são cíclicas, né? Então, década a década aí vai mudando um pouco, mas você tem toda a razão de que neste momento, né, as exigências não colaboram para um trabalho transdisciplinar. A gente faz o trabalho transdisciplinar apesar das exigências existentes. Né, mas não desista, é totalmente possível, né? Então, eu trabalho em parceria, eu trabalho aqui na Universidade, Université Paris-Cité, onde há espaço para isso, né? E em parceria com outras instituições internacionais e no Brasil, que também, né, favorecem, eu diria mais do que possibilitam, favorecem esse trabalho em torno da primeira infância. Né, para citar no Brasil, via a parceria, por exemplo, com a UFMG, né, em diferentes faculdades, não só na Faculdade de Medicina, mas na Faculdade de Música, na Faculdade de Letras, né, então essa necessidade de circular, né, de forma transdisciplinar e não ficar presa a uma única, né, faculdade, né, poder dentro da universidade circular em disciplinas diferentes. Mas a gente continua conversando, Natália, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Bom, a Carol precisou, né, sair, eu vou acabar fazendo o papel chato do seminário. Foi muito bom ouvir, né, os colegas, a Andréia, o Tarcísio, nessa explanação. Queria agradecer, né, a todos aqui presentes. O nosso Lacoste Bebê, então, participa do Seminário Aberto, parceria com o Instituto Langage, toda a última quinta-feira do mês, né? Então, já fica o convite. Não preparei, mas lembrando, né, a Natália bem colocou do congresso, né, em congresso de julho, aí sobre a transdisciplinaridade do bebê, né, que vai ter o modelo híbrido. Acompanhem a gente nas redes, tem lá sendo divulgado todo o evento. Tá? Então, muito obrigada, né? E até o próximo mês. Boa noite. Obrigada, até breve. Boa noite.